Bem, boa tarde a todos e a todas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso painel. Eu sou o Geiverson Teixeira de Paula, sou professor e pesquisador na UFG e também coordenador do Laboratório de Mobilidade Elétrica da Engenharia Elétrica da UFG. Bem, nosso painel de hoje é intitulado O Futuro da Mobilidade Urbana, sendo ela elétrica e sustentável. Comigo eu trouxe aqui ao meu lado o professor Enes, também da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. Boa tarde a todos. Trouxemos também a Isabela, da ITA Frotas. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Também o professor Marcelo Tete, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, para discutir um pouquinho mais, de uma forma bem holística, sobre a mobilidade urbana e elétrica. Bem, eu vou começar aqui o nosso painel, nossa discussão sobre a mobilidade elétrica, e vou começar contextualizando os modais nossos de mobilidade ao longo da evolução da humanidade. Lá atrás, no passado, nós começamos muito nômades, andando a pé, depois domesticamos cavalos, bois, vacas, começamos a melhorar nosso modo de locomoção. Descobrimos a navegação, avançamos mar afora, mas em terra nós continuamos ainda utilizando por um longo tempo a parte do gado, dos animais, como equestres também, para a mobilidade. Passamos para a carruagem, o que melhorou nossa capacidade de transporte. Quando fomos para cidades, começamos a aglutinar pessoas, fazendo os pequenos centros urbanos já, essa mobilidade ainda continuou. Ela trouxe alguns problemas para nós, somente a questão de higiene dentro das cidades, porque havia muita, ou melhor, havia a falta de saneamento na época, que hoje ainda existe, mas é bem melhor do que naqueles tempos, e que com os animais apenas piorava a nossa situação. Então várias doenças, pandemias, epidemias se espalhavam naquela época, a exemplo a peste negra inclusive, isso aí agravava os nossos modos. A partir da Revolução Industrial no século XVIII e já caminhando para o século XIX, nós conseguimos ter uma evolução rápida na questão da mobilidade. Conhecemos então as máquinas a vapor que nos permitiram trafegar em longas distâncias, carregando tanto pessoas quanto materiais, para expandirmos ainda mais nossos horizontes e explorarmos ainda mais países e continentes. Depois, ainda em meados do século XIX, nós começamos com os veículos automotores, não somente vapor, mas também os automóveis a diesel e gasolina. Os veículos elétricos, por uma sorte do destino, ou talvez um azar do destino, surgiram justamente ali com esses veículos a combustão interna. No entanto, eles não tiveram a mesma sorte, não há 100 anos atrás, mas agora vão ter, de conseguirem ser os veículos dominantes. Isso tudo se deve a alguns fatores históricos. Naquela época, já em 1900, os veículos elétricos, por exemplo, nos Estados Unidos, já correspondiam a 30% a 40% da frota. Eles eram muito mais preferidos na cidade do que um veículo a combustão. Primeiro, que o veículo a combustão, apesar de melhorar a questão da poluição nas cidades, ele é muito barulhento, era difícil de você dar partida no veículo, era na mão, era pesado ali, e também poluía bastante, fumaça ali nas cidades, que prejudicava as pessoas. E o veículo elétrico ele é silencioso, a partida era fácil, você subia nele, ligava, acionava o pedal e já poderia sair dirigindo. Então não demandava grandes habilidades nem força para você continuar se locomovendo na cidade. No início, essa locomoção era muito individualizada ainda. Assim como hoje nos centros urbanos, nós optamos por carros, às vezes um táxi, moto, que é uma mobilidade individual e não é compartilhada como ônibus ou aplicativos de táxi e Uber. Ao longo dos tempos, então, nós tivemos um grande problema que foi, com a descoberta de vários poços de petróleo e a melhoria da disponibilidade nisso nos países, ficou mais fácil, em termos de infraestrutura, você alimentar um veículo a combustão interna do que um veículo elétrico. Porque a eletricidade, se vocês observarem na nossa linha histórica, ela começou ali, ter um grande avanço em torno de 1880, 1890. A primeira usina hidroelétrica para produzir energia e fornecer em larga escala foi em 1882 nos Estados Unidos. Então dá para ver que alimentar uma cidade grande com energia já era difícil na época. Imagine você criar eletropostos para recarregar as baterias dos nossos carros para aquela época. Era mais difícil ainda. Transmitir energia a longas distâncias e conectar sistemas, como nós temos hoje, era algo inviável, impraticável. Com os veículos a combustão, você conseguiria levar e armazenar energia em tanques
ou poderia levar ainda, né, utilizando máquinas a vapor, aproveitar das ferrovias para levar uma grande quantidade de petróleo e criar poços ao longo do caminho. Não dava para a gente conseguir, para a gente levar elétrons e guardar os elétrons em algum lugar, porque nós não tínhamos baterias com as tecnologias que nós temos hoje. Então, acabou-se que os veículos a combustão ganharam o mercado naquela época e a população por uma facilidade, porque ele veio já naquela época com uma condição de preço bem inferior ao veículo elétrico, de tal forma que acabou matando o veículo elétrico e não durou muito, até 1930, por ali, que acabou de fato não existindo mais, pelo menos não comercialmente. Isso aí vai voltar depois, pelo menos alguns suspiros iniciais do que nós vamos viver hoje e também no futuro, que é a mobilidade eletrificada. Ali no final da década de 70, vivíamos a crise de petróleo no mundo. Então isso assustou as pessoas, o preço do combustível subiu e a disponibilidade, né, em vários lugares acabou sendo comprometida. Isso fez algumas ações, né, já pensarem novamente no veículo elétrico. Mas a eletrônica não era tão desenvolvida quanto é hoje, não era tão barata quanto é hoje, e também nós não tínhamos uma capacidade de armazenamento de energia como nós temos tido nos últimos anos, né? Com as baterias evoluindo cada vez mais e novas formas de aproveitar a energia, como é com hidrogênio. Então isso aí chegou nos anos 90 ali, né? Se alguém já tiver dado uma olhada, tem até um documentário em forma de filme, né? Que é Quem Matou o Carro Elétrico, que mostra a jornada do EV1 da GM, né? Da Chevrolet nos Estados Unidos, que foi lançado, as pessoas podiam nem adquirir, né? Era um leasing que a gente fazia, um aluguel do veículo, para poder utilizar, mas logo isso, com o petróleo, o lobby do petróleo, ele acabou saindo do mercado. E hoje, nós já vivemos ao oposto, né? Nós estamos fugindo dos veículos a combustão, vendo novamente altas do petróleo, por conta das demandas que nós temos após pandemia. Nós estamos vivendo esse pós-pandemia, de uma pandemia que vem de doença respiratória, então a nova geração e nós já estamos muito mais preocupados com a qualidade do nosso ar, então migrar de um veículo a combustão, onde nós temos emissão de poluentes que podem prejudicar a médio e longo prazo a nossa saúde, e caminharmos para um veículo elétrico vai ser uma solução muito mais eficiente e saudável. Obviamente que, se trocarmos todos os veículos por veículos elétricos, nós teremos apenas um engarrafamento verde. Não vamos resolver o problema de mobilidade. O problema de mobilidade é muito maior do que somente mudar o tipo de veículo. Nós temos que abordar os vários modais nossos. Então, antigamente usávamos gado, cavalo, barco, ferrovia para nos locomovermos. Hoje em dia, nós utilizamos outros mecanismos. Patinete, scooter, bicicleta, carro, moto, ônibus, trem, tramos, aviões e navios também. Então, nesse processo, nós tivemos um problema lá atrás de infraestrutura. E hoje em dia, será que nós já superamos esses desafios da infraestrutura e temos a capacidade de levar um veículo elétrico para dentro do nosso país e avançarmos cada vez mais com os veículos elétricos, a eletrificação das frotas? O que você acha, Enes? Eu acho que você... Tudo bem, pessoal? Boa tarde a todos. Bem, o Jefferson toca num ponto muito importante, que é o seguinte: de onde vem a eletricidade do veículo elétrico, né? Naturalmente vem da parede, né? Porque essa parede sempre tem alguma coisa ali em que a gente pode plugar o veículo elétrico, né? Mas como que a eletricidade chega na parede, né? Isso é um ponto interessante, né? Então, a gente gostaria de falar um pouco do impacto, que é o impacto sistêmico que a eletricidade tem no meio ambiente. Então, de certa forma, a gente pensa, a simples ou a mera substituição do veículo a combustão ou de combustão interna pelo veículo elétrico, sem dúvida já tem um impacto positivo, que é a redução de emissão de dióxido de carbono, redução de ruído. O veículo elétrico emite bem menos ruído, e o veículo elétrico também incorpora uma série de confiabilidade e de segurança e conforto para os usuários também. Então, o veículo elétrico ele traz todo esse balanço positivo em termos de uso sistêmico. Por outro lado, qual é o impacto disso na cadeia? Nesse sentido, o nosso país é um país até bastante privilegiado. Eu vou fazer um comparativo aqui que é muito feito no mundo, que é o comparativo da matriz energética do Brasil. Felizmente,
84% da matriz energética brasileira é uma matriz renovável, é uma matriz limpa. Nós temos 64% da matriz hidrelétrica, temos aí em torno de 8% eólica, 8% a gente tem de energia solar e o restante de biomassa. Então, a gente tem como ampliar essa oferta de energia elétrica sem recorrer ao diesel, sem recorrer ao petróleo. Se a gente fizer um comparativo, num país como a Polônia, 80% da energia elétrica da Polônia tem origem no carvão. O carvão é extremamente agressivo para a produção de energia elétrica, porque emite enxofre e CO2 na atmosfera. Embora existam processos mais modernos, em que o carvão tenha um menor impacto. Então, num país como a Polônia, por exemplo, retirar os veículos de combustão interna das ruas e colocar o veículo elétrico tem um impacto positivo, mas tem um impacto em torno de 40% no efeito sistêmico da cadeia. Porque essa energia elétrica terá que ser suprida, se mantida a cadeia da Polônia, terá que ser suprida majoritariamente com carvão. Hoje a Polônia investe também bastante em energia eólica, né? Mas majoritariamente com carvão. É lógico que um veículo que trabalha na cidade com motor de combustão, ele é bem menos eficiente, porque boa parte da energia ela é jogada fora num processo de frenagem, ou seja, a gente produz energia para queimar com atrito. Quando você arranca com o teu carro, o rendimento da primeira marcha é apenas 2%, ou seja, 98% da gasolina queimada na primeira marcha não chega no final. Por outro lado, quando você utiliza o carvão numa usina termoelétrica, essas máquinas trabalham em regime permanente e em condições adequadas, em que o rendimento é bem maior do que um veículo de combustão interna. Então, o ganho se dá aí no caso da Polônia. No caso do Brasil, o ganho é muito maior, porque nós poderemos atender essa demanda de eletricidade para o veículo elétrico, ampliando a cadeia de produção, que a gente tem uma boa capacidade na área solar, na área eólica, na área de biomassa e ainda alguma coisa marginal para a produção de hidroeletricidade. Então, nós podemos ampliar a nossa matriz de produção de energia elétrica, mantendo ela independente do petróleo. Isso daí entra um ponto muito interessante. Eu acho que alguém deve ter ouvido hoje, né, que o diesel aumentou 14%. Né? Então, pensa bem, se eu troco esse diesel por eletricidade, eu estou trocando por uma eletricidade independente do petróleo. Não é uma eletricidade que estará queimando óleo combustível, que estará queimando carvão, que estará queimando óleo pesado. Então, é uma eletricidade que nos gera também independência do óleo e do gás e dos hidrocarbonetos, em termos. Né? Então, isso é bastante positivo. Então, nós temos que pensar na eletrificação da mobilidade brasileira, também no aspecto de associar isso à geração limpa de energia elétrica. E, nesse sentido, nós temos uma das melhores irradiações solares do mundo, um modelo hoje que já é adequado para a produção de energia solar, que pode abastecer veículos elétricos com custo interessante e ainda com baixo impacto ambiental. Agora, o Jefferson tocou também num outro ponto que eu achei muito interessante, que é a questão de trocar o engarrafamento ou o problema de trânsito do veículo de combustão para o veículo elétrico. De certa maneira, isso significa menos emissões de poluentes, mas, por outro lado, o problema do uso do espaço urbano, o problema da perda de tempo com a mobilidade urbana não está resolvido com essa questão. Então, entra aí a questão de que o melhor ponto para se começar um programa de mobilidade elétrica é na questão da mobilidade urbana, do transporte público. E a gente já tem bons exemplos que estão acontecendo na própria América Latina, não quero ir longe, como é o caso do Chile. A cidade de Santiago está eletrificando a sua frota
E é uma eletrificação muito interessante, porque se a gente pensa em trens urbanos, se a gente pensa em metrô, as intervenções são muito caras para a construção dessa infraestrutura. É uma intervenção que exige desapropriação e elevados custos de investimento. Com a utilização de ônibus e com a utilização de transporte de massa eletrificado, se ele tiver qualidade suficiente, ele pode aliviar a ocupação do espaço urbano e ainda ter uma vantagem no transporte que independe da variabilidade de preço do diesel e ainda atende uma quantidade de pessoas bastante grande, né? Então, eu, ao meu juízo, penso que todas as áreas devem ser abordadas, devem ser buscadas com a eletrificação urbana, mas a mobilidade de massa, o transporte público, ele traz um efeito muito mais rápido em vários sentidos, no sentido de custo, no sentido de sustentabilidade ambiental e do próprio conforto que eu acho, Jefferson, que a gente tem para o cliente final que vai utilizar essa mobilidade urbana. Basicamente, então, o que o professor Enes está apontando aqui para a gente, que a superação da infraestrutura nós já fizemos. Ainda, né, muito a se expandir no Brasil. Mas, ao abordarmos a mobilidade urbana, nós vamos ter que deixar os nossos modais individuais e partir para modais compartilhados para melhorar o trânsito de pessoas e mercadorias dentro da cidade. Nesse ponto, eu acredito que a Isabela consiga nos dar uma contribuição e uma luz muito maior do que nós, porque uma especialista tem um contato muito maior na questão de mobilidade compartilhada do que nós. Bom, é um desafio, né? Começar a falar com vocês do lado de 3 feras que estão inseridos aí na questão da eletromobilidade, da mobilidade urbana. Diferente do Jefferson, do Enes e do Marcelo, que são da universidade pública, né, que é a ponta onde a pesquisa começa e desenvolve o que depois vai passar por várias etapas e chegar ali na sociedade. Eu estou aqui representando a Ita Frotas, que é uma empresa aqui de Goiânia, uma empresa que está há 50 anos no mercado, antes de transporte, depois de gestão de frotas e agora de inteligência e mobilidade. E eu compartilho de uma maneira muito forte da visão que eles trouxeram aqui, né? Principalmente do que o Enes traz nos últimos momentos da fala dele, de que não há como a gente falar em mobilidade, não há como a gente falar em eletrificação da mobilidade sem a gente pensar em todo o ecossistema, né? Então, não é só falar sobre carro elétrico, a gente tem que pensar na cadeia de energia, a gente tem que pensar no usuário final, a gente tem que pensar em como isso afeta a universidade, em quanto isso afeta as iniciativas privadas, como isso afeta a comunidade que a gente está inserido, como isso muda os hábitos de consumo, como isso impacta ali no dia a dia das pessoas que são os usuários finais, os beneficiários finais de tudo que é desenvolvimento tecnológico voltado para a mobilidade, né? E quando a gente fala de mobilidade urbana, não tem como a gente falar sem ter uma perspectiva centrada no usuário final. E o que o Jefferson traz, de trazer os modais urbanos que afetam as massas, né, as grandes massas, é muito importante dentro dessa perspectiva, porque não é só pensar no carro elétrico, que é aquele bem de consumo que custa aí mais de 200, 300, 400 mil reais, né? Que às vezes é difícil chegar no consumidor final. A gente sabe que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas a gente pensar em micromodais, né? Na micromobilidade. Por exemplo, as bicicletas elétricas que podem ser compartilhadas, os patinetes elétricos, né? Que precisam de uma política pública muito mais definida para fazer com que eles sejam inseridos e aceitos como instrumentos tecnológicos de mobilidade urbana, né? As motos elétricas, que agora estão passando por um momento de revisão de legislação para que sejam entendidas como motos, né? E para que alguém diga, ela pode andar onde? Na via ou na ciclovia? E trazer um exemplo muito próximo da gente aqui, falando da situação de Goiânia, que a gente viu uma movimentação nos últimos meses que traz para a gente uma licitação para a eletrificação da frota do transporte público de Goiânia, que solicita o fornecimento de 114 ônibus 100% elétricos, que vai impactar desde o desenvolvimento de infraestrutura para que esse modal seja sustentado, vai impactar na capacitação de recursos, gerar empregos e gerar mão de obra para fazer essa roda rodar.
né? E muito principalmente vai impactar o usuário final, né? É aquela pessoa que está lá na periferia, que precisa pegar o eixão para chegar no trabalho, vai pegar um ônibus muito mais confortável, vai reduzir o ruído, né? Vai entender como é que funciona um carro elétrico e vai poder falar, poxa, eu também sou parte desse todo, então eu também movo a mobilidade, né? E eu acho muito bacana que isso chega aqui para Goiânia, principalmente quando a gente fala de infraestrutura. A gente vê cidades como São Paulo, que já tem isso com uma palpabilidade muito maior. Cidades como Curitiba, que também estão nessa movimentação para a eletrificação da frota do transporte público, e que são cidades que têm um certo investimento em infraestrutura e que já tem, por exemplo, a eletromobilidade muito mais sustentada, pensando em rede, né, do que a nossa realidade aqui em Goiânia. É difícil para a gente ter pontos de recarga, né? É difícil para a gente aqui encontrar no mercado recursos que forneçam a base para solidificar toda essa mudança dentro da mobilidade urbana. E mudando um pouco o foco, né, para além da questão da mobilidade urbana para usuários de transporte público, para esses modais de massa, hoje em Goiânia, apesar de ainda não estar muito capilarizado, mas até num movimento estratégico de inovação, a ITA já está iniciando suas operações aqui no que a gente chama de mobilidade como serviço, né? Então, oferecer serviços de mobilidade e, nesse caso, especificamente de eletromobilidade. Então, nós já temos aqui uma frota de 10 furgões elétricos, estamos no movimento de adquirir veículos hatch para talvez iniciar projetos que vão levar isso para o consumidor final, seja facilitando o acesso de motoristas de aplicativo para esse tipo de veículo, seja facilitando o acesso do consumidor final numa assinatura de um veículo elétrico com um custo muito próximo ao custo do veículo a combustão, e seja também numa operação que para a gente é muito importante, que é o last mile hoje, né? Então, para quem é da área de logística, e pensar em fazer logística sustentável com carros elétricos, com carros que têm menos ruído, com carros que têm um porte de fácil acesso, que vão conseguir sair do centro de distribuição numa pegada muito mais sustentável, né, diferente do que aquilo que a gente tem hoje, e chegar na porta do consumidor final e pensa, poxa, quando isso vai chegar aqui em Goiânia? A gente já tem isso aqui em Goiânia, né? Então, a intenção é fazer com que isso fique cada vez mais acessível para outras parcerias privadas, para outras parcerias públicas, que foi inclusive através de onde eu conheci esse pessoal aqui, né? É pensar em como desenvolver parcerias público-privadas que no final vão impactar o desenvolvimento da sociedade, muito principalmente da sociedade goianiense, que é de onde a gente está falando aqui. Só que para tudo isso virar cada vez uma realidade mais palpável, né, para a gente ver o carro elétrico ser algo democrático, capilarizado em todas as camadas da sociedade, seja por iniciativas de mobilidade como serviço, ou seja por iniciativas de eletrificação de uma frota de transporte urbano, a gente precisa de políticas públicas que vão balizar a implementação dessas operações, que vão facilitar o acesso das pessoas, dos órgãos públicos, das instituições a esse tipo de instrumento de mobilidade, e que, no fim das contas, vão ter um impacto muito grande, seja em aspectos sociais, ou seja, né, no desenvolvimento de mão de obra, fazendo um paralelo muito bacana que a gente fez hoje pela manhã, de pensar em como a gente está no movimento hoje na ITA de buscar startups de outros lugares que hoje já estão desenvolvendo tecnologia para sustentar o desenvolvimento da infraestrutura de mobilidade aqui. E olha o tanto de gente que está aqui nessa campus, sentada na frente do computador, que é só você jogar um desafio, que daqui a 2 dias o desafio vai estar desenhado na mão da gente, né? Então, são recursos, são pessoas, né? A mobilidade urbana e a mobilidade como serviço também, para além de potencial, tem a obrigação de atingir todas as pontas desse ecossistema, né? E, assim, o futuro da eletromobilidade é agora, e é uma frase que eu gosto muito. Apesar de parecer um pouco distante, a gente já está vivendo essa etapa, a gente já está vivendo esses tipos de movimento, a gente já está tendo acesso, a gente está em mercado tecnológico que está cada vez se desenvolvendo muito mais rápido para conseguir fazer que a eletromobilidade seja algo intrínseco quando a gente falar de mobilidade urbana. Você trouxe 2 pontos que eu achei muito interessantes, que são
a questão da mobilidade precisar ser descentralizada, não concentrada, como veículos e pessoas, né? Você sozinho dentro de um carro ocupando muito espaço no trânsito urbano, dificultando o próprio trânsito. E também as soluções serem descentralizadas, que é o que a gente encontra aqui, como ela mesmo citou, Isabela, na Campus Party. Você tem várias soluções saindo para o mesmo problema, e com propostas diferentes, abordagens diferentes, porque envolvem o quê? Realidades, experiências pessoais, experiências de grupo são diferentes. Mas para a gente conseguir superar, né, a parte de cultura, que impacta bastante nas nossas escolhas, né, nossa tradição, nossa experiência de vida também, além da parte financeira e entre outras, para a gente migrar da mobilidade pessoal, individual, para uma mobilidade distribuída, né, que seria a nossa mobilidade tanto de serviços como também de pessoas, nós temos que ter o quê? Superar alguns fatores que sejam sociais, econômicos, dentro do nosso ambiente, que eu acho que o professor Marcelo Tetti, como administrador, vai conseguir explicar e abordar isso muito melhor para a gente, né, Marcelo? Boa tarde a todos e todas. Eu acho que eu não tenho tanto estofo aí quanto 3 engenheiros, né, que trabalham a fundo, né, nessa questão da eletromobilidade. Eu talvez vou trazer aqui mais uma visão geral, né, da eletromobilidade, como ela se insere numa mudança que está em curso e já não é de hoje, e fazendo com que os nossos comportamentos, as nossas crenças em relação a uma série de coisas tenham que ser repensadas. Eu acho que quem passou ali na frente, né, viu a van da Ita Frotas estacionada ali, pode pensar, poxa, que legal, 100% elétrico, e é uma alternativa aos motores de combustão interna. Não é só isso. Não é só um produto tecnológico, é muito mais que isso. Um veículo elétrico está inserido num sistema muito mais amplo, muito mais complexo e que precisa ser repensado para poder receber essa tecnologia que está chegando. Nós estamos ainda viciados em combustíveis fósseis, nós estamos viciados ainda em sistemas de transporte público muito baseados no diesel, e a gente tem que olhar a coisa de uma maneira mais ampla, né? Então, eu diria que o que nós estamos assistindo, e aquela van que está estacionada ali é um exemplo disso, nós estamos assistindo um processo de transição. É o que nós chamamos de uma transição sociotécnica. Não é uma transição apenas tecnológica, é uma transição social também, porque envolve pessoas. Se as pessoas não adotarem aquela tecnologia, se as empresas não adotarem aquela tecnologia, a gente não vai ver a substituição das soluções que tem por aí. Então, eu gostaria de explorar um pouco essa questão da transição e falar com vocês que as transições levam tempo. Elas não acontecem da noite para o dia. Como o Jefferson começou ali a contar a história, né, da mobilidade urbana, a gente passou um século, talvez, para desenvolver os sistemas, né, que a gente tem hoje, e nós estamos no início de um novo século e ainda tentando acelerar um monte de coisa que ainda não está pronta. E a mobilidade elétrica ainda não está pronta, mas está num passo muito avançado. E quando a gente vê empresas como a Ita Frotas fazendo um investimento, né, numa tecnologia que ainda está sendo aprimorada, significa dizer que nós temos pessoas que estão comprometidas com essa transição, ainda que ela leve algum tempo para se consolidar. E aí eu gostaria de destacar que toda transição, toda mudança, ela gera ganhos, mas também gera perdas. Alguém ganha, alguém perde. Gera oportunidades de negócio, mas também gera problemas e desafios, como em toda mudança que acontece nas nossas vidas. E aí, eu queria destacar
4 oportunidades e, ao mesmo tempo, 4 desafios, né, que a gente tem aí na eletromobilidade, que é a oportunidade ambiental, a oportunidade econômica, a oportunidade social e cultural, mas que a gente pode inverter também e colocar como desafios: o desafio ambiental, o desafio econômico, o desafio social e também o desafio cultural. O desafio ambiental já está colocado. O Acordo de Paris de 2015 estabeleceu metas para redução de emissão de gases de efeito estufa, sobretudo dióxido de carbono, que é um dos gases que são gerados pelos motores de combustão interna. Esse desafio já está posto, mas a eletromobilidade surge aí como uma oportunidade para que a gente possa atingir as metas que foram fixadas lá em 2015 e que foram, de certa maneira, reforçadas ou revisadas agora na última conferência que aconteceu na Escócia, né, em Glasgow. Se a gente olhar pelo ponto de vista ambiental, a mobilidade elétrica vai melhorar a saúde das pessoas. Dados recentes da Organização Mundial de Saúde dão conta de que pelo menos 7 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa de doenças respiratórias causadas pela poluição atmosférica. É pior do que a água contaminada, pessoal. A água contaminada a gente vê, e no máximo, se você tomar água contaminada, você vai ter diarreia, né? E vai depois curar. O ar poluído, uma vez respirado constantemente, vai causando problemas invisíveis que vão desembocar no sistema de saúde público e também privado. Então, investir em eletromobilidade é também pensar no meio ambiente e na saúde humana. Se a gente for para o lado econômico, qual é a oportunidade, né? Criar-se uma cadeia produtiva nova, ou repensar a cadeia produtiva automotiva conforme ela está constituída hoje, e trazer para ela essa nova visão do motor elétrico, da propulsão elétrica. Isso vai fazer com que os engenheiros, né, os designers de veículos, aqueles que pensam também a política pública para receber esses veículos elétricos, imaginem novas configurações, inclusive de profissões. Essa mudança está exigindo novos profissionais que a gente precisa capacitar. Está criando novas oportunidades de negócio que são inéditas. E também está fazendo com que alguns países comecem a pensar se vale a pena continuar comprando tecnologia, como o Brasil tem feito hoje, ou se nós vamos ter aquela visão de longo prazo de nós mesmos investir nas nossas competências, nas nossas capacidades para produzir veículos elétricos com tecnologia nacional. Quando a gente vê uma Ita Frotas, né, que é uma empresa que presta serviços utilizando veículos, ela já está dando, de certa maneira, a contribuição para alavancar o desenvolvimento de uma indústria, talvez local, para que a gente possa ter, como houve no passado, né, um esforço tão grande quanto a gente teve no desenvolvimento de motores que pudessem ser utilizados com etanol, depois transformando esses motores em motores flexíveis, né, que você pudesse usar as duas tecnologias ao mesmo tempo. Foi um esforço tecnológico, teve gente trabalhando nisso no Brasil. Talvez seja a hora, talvez seja o momento da gente pensar na mobilidade elétrica como uma nova oportunidade econômica. E essa oportunidade econômica, ela também gera problemas, porque ao passo que a gente está criando novos negócios, criando novos empregos, a gente ainda não tem profissionais preparados, falta gente preparada para trabalhar com mobilidade elétrica. Possivelmente a Isabela e a Ita enfrentam também dificuldades de encontrar profissionais para trabalhar nessa área, sem contar que nós temos uma possível
demissão de funcionários que estão acostumados a trabalhar com mobilidade no modelo tradicional, né, motores de combustão interna. O que é que vai acontecer? Será que a gente vai ainda levar carros no futuro para a oficina mecânica? Ou a gente vai levar um carro para uma oficina elétrica, né, para fazer um reparo? Será que isso não vai provocar também um deslocamento de mão de obra? E aí, para concluir, eu não sei como é que está meu tempo, deve estar faltando 1 minuto, 2 minutos. Do ponto de vista cultural e social, a gente também terá repercussões, porque lidar com veículo elétrico é bem diferente do que lidar com veículo de combustão interna. Tem estudos que estão sendo feitos na Europa que mostram que há um novo comportamento, né, do usuário de um carro elétrico. Ele tem preocupações que a gente não tem com o veículo de combustão interna. Por exemplo, a chamada ansiedade, né, de quilometragem, da autonomia. Será que eu consigo chegar no destino com a carga de bateria que eu tenho? Será que eu vou encontrar um eletroposto para recarregar esse veículo? Outras questões, eu estou comprando um veículo elétrico porque eu sou amigo do meio ambiente, eu quero dar minha contribuição, ou porque é mais barato comprar um veículo elétrico? Então, o comportamento das pessoas vai se alterar na medida em que essa tecnologia vai se introduzindo, mas é preciso também ter um olhar para o custo disso. As pessoas não vão comprar carros elétricos exatamente porque eles são bons para o meio ambiente. Se a gente não conseguir baratear o custo, né, de fabricação de um veículo desse, e hoje a maior parte desse custo está nas baterias, né? Inclusive as baterias têm uma questão ambiental em torno delas. As baterias consomem minerais que estão cada vez sendo mais explorados intensivamente, e há uma preocupação com a sustentabilidade dessa mineração, por exemplo, de lítio e de cobalto, só para citar alguns desses 2 minerais. Por último, pessoal, política pública. Não vai haver uma transição mais rápida para a mobilidade elétrica se o poder público, tanto federal, estadual, municipal, não se imbuírem da responsabilidade que eles têm de desenvolverem políticas que estimulem a produção de veículos elétricos. Então, políticas voltadas para o setor produtivo, políticas voltadas para a ciência e tecnologia, investimento nas universidades, nos institutos de pesquisa para fazer avançar as tecnologias de eletromobilidade e torná-las mais baratas e mais eficientes. Os governos precisam também incentivar a infraestrutura de recarga, infraestrutura dos sistemas elétricos. As cidades estão preparadas para receber ônibus elétrico, para receber carro elétrico. Você tem incentivo para estacionar um carro elétrico numa ecovaga, por exemplo? Isso é investimento em infraestrutura. E, por último, as políticas públicas voltadas para consumo. O consumidor tem que receber também incentivos para poder fazer a troca. Pagar 3 vezes mais num carro elétrico é algo que exclui principalmente aquelas pessoas que têm menos condições financeiras. Então, a gente tem que começar a fazer isso, né, pressionar os governos para que possam dar incentivos tributários, criar incentivos parafiscais também, para que a gente possa ter condições de ter uma inserção do veículo elétrico de maneira mais sustentada, mais eficiente, e que a gente consiga fazer com que o Brasil, em vez de ser um retardatário, seja um protagonista nesse processo. E aí, só para fazer uma analogia aqui com Ártemis, né? Ártemis é a deusa da caça e a deusa da lua. A NASA está preparando uma próxima missão lunar que se chama Ártemis 1. Nós estamos aqui na 3, né? A NASA criou uma cultura que está muito entranhada na área de inovação,
de fazer desafios complexos se tornarem realidade. Ir à Lua é um desafio complexo, tanto é que surgiu um termo chamado Moonshot, né? A eletromobilidade no Brasil talvez seja uma dessas missões, uma missão complexa que a gente precisa envolver vários conhecimentos, várias competências, vários negócios, para que a gente possa dar esse salto que certamente teremos condições de dar se a gente tiver essa visão de longo prazo, investimento público, investimento privado, mas tudo numa mesma direção. Então, creio que temos aí muito a fazer e empresas como a ITA, Frotas e nós na universidade, de certa maneira, estamos tentando dar a contribuição para isso aí. Muito obrigado. Bem, como o professor Marcelo apontou aqui, os desafios não são poucos. Nós temos muito ainda o que enfrentar e para cada cidade, cada localidade, nós temos uma solução diferente. A solução não é única. Nós tivemos uma experiência muito interessante no semestre passado, eu e o professor Enes, onde nós compartilhamos a primeira disciplina de mobilidade sustentável na UFG. A gente, assim como nós abordamos aqui, né, nós abordamos nela uma visão holística do processo. E ao final da disciplina, o grande desafio, a prova final, é justamente cada aluno escolher a cidade que ele deseja, seja a cidade natal dele ou até mesmo Goiânia, por frequentar a universidade, encontrar uma dificuldade da mobilidade e propor uma solução. A maioria optou pelas suas cidades natais, por conhecer, né, elas muito melhor do que, às vezes, a Goiânia mesmo, né, porque muitos vêm de fora. E a gente viu que, de uma para outra, a solução é totalmente diferente, porque a realidade é diferente, porque os desafios sociais, culturais, econômicos daquela sociedade é diferente de outra. Então, como o professor Marcelo também apontou, o Brasil anda muito nessa de importar soluções, importar tecnologia, mas nem sempre esse importar vai fazer com que ele encaixe. Às vezes você tem um buraco que é redondo e quer colocar um parafuso quadrado nele, não vai funcionar. Então, muitas dessas importações de solução não funcionam. E é por isso que eu acho que nós temos que ter mais e mais hackathons, campus pares no país, porque é quando a gente consegue distribuir o problema e obter a solução distribuída também, e concentrar e conseguir analisar ela e ver vários pontos de vista de várias faixas etárias, com várias experiências sociais e econômicas diferentes, abordando o problema da mobilidade urbana. Só para encerrar e a gente não delongar muito, né, temos a oportunidade de perguntas e respostas aqui. Nós temos aqui também o Electrificast, uma iniciativa minha, que eles também participam aqui, dão as suas contribuições com notícias e tudo mais. Quem quiser acessar, tem o QR Code aqui para o Spotify. Sempre tem notícias, provavelmente nós teremos mais alguns convidados depois para a gente poder discutir mais. O tempo nosso é curto aqui, assim como também é no mundo da eletrificação de frotas, porque tudo está muito corrido, né? A evolução da tecnologia é muito rápida, a implantação dela e a absorção também ocorre de uma forma muito rápida. Então, muito obrigado, Enes, muito obrigado, Isabela, muito obrigado, Marcelo, também. Obrigado a todos e a todas que estiveram aqui, puderam nos presenciar, participar aqui conosco. E agora nós podemos abrir as perguntas sobre o tema. Só para complementar, eu vou convidar vocês, na saída da arena aqui, né, saída ou entrada, tem um furgão da BYD 100% elétrico, um furgão da ITA Frotas, ele está plotado lá, é um carro elétrico. Então, se vocês quiserem ver de perto como é que é um carro desse, como é que é o motor do carro desse, né, tirar dúvidas sobre carregamento, sobre como que esse carro já está rodando aqui em Goiânia, a gente se encontra lá na saída da arena e fiquem à vontade para ter um dia de experiência lá. Boa tarde a todos, sou Daniel Guimarães. Quando a gente fala de mobilidade elétrica, nós falamos também de geração de energia. E quando a gente fala de geração de energia, nós temos um grande gargalo, e eu queria ouvir um pouco sobre a visão de vocês, que é a questão justamente da linha de transmissão, né? Se a gente fala de grandes usinas, a gente tem a ligação diretamente com o SIM, mas quando a gente fala de gerações distribuídas, principalmente, que é o que atende nas cidades, a gente vai ter um grande gargalo, que são as distribuidoras.
Gostaria de ver a visão de vocês sobre a mudança de mindset das próprias distribuidoras para atender essa demanda de geração distribuída, no sentido logístico, no sentido de infraestrutura, no sentido até de política, né, de atendimento para essas demandas. Luiz, a sua pergunta é excelente, eu acho que vem ao encontro do que a gente precisa tratar mesmo. Eu acho, em primeiro lugar, nós não podemos depender única e exclusivamente das distribuidoras. Nós temos que pensar em geração distribuída e autogeração e geração independente. Porque depende do tipo de carregador que você está tratando, o impacto na rede é muito grande, os carregadores rápidos, por exemplo, né? E eu acho que também colocar isso em todo o grande sistema interligado brasileiro é uma coisa que pesaria muito em termos de infraestrutura. Felizmente, nós vivemos um momento em que nós temos a micro e a mini geração distribuída bastante acessível, principalmente na fonte solar, e crescendo bastante também a evolução do armazenamento de energia, né? Tirar a dependência do sol, ser intermitente, né, e depender apenas naquele momento em que tem o sol, teria o carregamento. Então, armazenar em grandes baterias de íon de lítio, né, viabilizar isso como uma infraestrutura, e isso daí eu acho que já vai dar um grande suporte na questão energética. Sem dúvida, as concessionárias de energia elétrica podem ver isso também como um negócio de provimento de energia, né? Vai depender daquilo que elas enxergam e para qual mercado elas enxergam. Então, acho que tem dois caminhos a serem abordados e os dois são viáveis. Gostaria de dizer também, só para complementar, que a mobilidade elétrica, conforme a Isabela falou, ela não é o futuro, ela já é a realidade. Já existe uma política bastante clara na Europa, por exemplo, de que a partir de 2035 o veículo, né, de motor de combustão, de passeio, ele não pode ser mais fabricado e comercializado, os veículos novos. Então, a mobilidade elétrica chegará ao Brasil de qualquer forma. Assim como acabaram as carroças, assim como acabaram os motores de combustão, os motores elétricos no começo, e vieram os motores de combustão, vai chegar o motor elétrico também, né, o veículo elétrico. A questão é se a gente vai ser passivo ou se a gente vai ser um agente desse processo. Eu acho que iniciativas como essa da ITA, de internalizar competências, de montar um laboratório de inovação para entender o processo e poder internalizar da maneira mais eficiente, deveriam ser seguidas por mais empresas para que a gente realmente aproveite tudo que a mobilidade elétrica pode oferecer. Porque, infelizmente, a gente vê chegar no nosso país soluções incompletas. Um bom exemplo a gente já tem mobilidade com motor de combustão, mas as nossas cidades são bem sinalizadas. Uma pessoa que chega de fora de Goiânia sabe qual caminho tomar para chegar no centro, para ir a um estádio ou para ir a um hospital, são muito mal sinalizadas. A pavimentação é de boa qualidade, ou seja, nós temos o veículo de combustão, mas como solução precária. E eu digo mais ainda, na camada zero, tanto da mobilidade elétrica, quanto de indústria 4.0, de seja qualquer coisa lá que se chame hoje 4.0, está a infraestrutura de telecomunicações, né? Enquanto já se fala em alguns países em 6G, nós mal temos o 5G aqui. Tem um 5G vagalume, que eu não entendo para que serve, e eu digo que não estou comparando o nosso país com nenhum país de fora do continente sul-americano. Se você for ao Peru, ao Chile, ao Uruguai, você terá um 5G de boa qualidade. Não há como montar aplicativos, soluções, acesso, trânsito de dados, medição, sem ter na camada zero uma boa infraestrutura de telecomunicação e boa infraestrutura de dados. Então, chegar de maneira precária também vai ser uma solução incompleta. Boa tarde, meu nome é Augusto. Eu tenho uma dúvida quanto às baterias, né? Que hoje, aparentemente, as baterias hoje, elas representam um grande gargalo, né, para o meio elétrico, dos carros elétricos e possibilitar um maior acesso a eles. Qual que é o grande problema para ter acesso a elas?
o Brasil não tem matéria-prima para elas, a tecnologia é muito limitada e quem a tem não libera, ou é mais uma questão de tributária do Brasil que não é permitido? Bem, com relação às baterias, né, essa abordagem que você trouxe aí do o que é o restritivo, né, na produção do veículo. Se não me engano, foi o CEO da Volkswagen, assim como o da Tesla também, falaram que se nós queremos fazer essa transição para a mobilidade elétrica desse tamanho que o mundo anseia, nós vamos ter que, nos veículos, abordar materiais que não sejam raros. As baterias utilizam materiais raros, os motores também utilizam materiais hoje raros, porque você quer economizar o máximo de espaço no motor para ter mais bateria. Só que a bateria usa materiais caros, raros. A extração e o processo todo demanda muita tecnologia. Então, o custo é muito alto também, além de que, se você quer que o impacto da extração, da exploração e a manufatura ali seja de baixo impacto ambiental, você vai ter que investir em uma tecnologia mais avançada, de menor impacto, mais filtros, uma abordagem diferente. Então, o processo é muito maior do que a gente pensar só na bateria. Hoje, a bateria está sendo um gargalo em termos, talvez, de autonomia e do preço. Mas no momento que conseguimos outros tipos de bateria, com outras tecnologias que envolvem materiais que não são raros, com certeza o preço, né, do carro vai diminuir. Nós temos vivido uma crise recente também de materiais, especialmente semicondutores. O carro a combustão hoje, o preço dele subiu consideravelmente no Brasil por conta da falta de semicondutores e materiais, além da inflação e o câmbio. Então, o veículo elétrico no Brasil chega mais caro ainda do que é esperado. Então, a gente precisa de ter várias mudanças na nossa cadeia para a gente conseguir ter um preço acessível, não só por conta da bateria, tá? E eu acho também que é uma questão de legislação, tá? O Brasil é rico em alguns materiais que são fonte de produção de bateria. O Brasil é rico em recursos, né? A gente tem universidades de ponta com pessoas extremamente capacitadas para desenvolver pesquisas que vão chegar nas iniciativas privadas que vão ser capazes de fabricar baterias e entregar isso. E a gente também tem demanda. Então, na minha perspectiva, é mais uma questão política, né, de legislação, de interesses governamentais, talvez de Estado, do que de recursos ou de desenvolvimento, né? E é muito interessante porque hoje uma bateria ela custa em torno de 70% do valor final de um veículo elétrico. E o movimento que a gente vê na fabricação desses tipos de veículos é exatamente um movimento muito crescente na evolução do mercado de baterias. Porque só depois que esse mercado evoluir a ponto de conseguir chegar num local ótimo e minimizar o custo de produção desse bem aí, é que a gente vai conseguir democratizar o acesso a esse tipo de veículo. E entender melhor iniciativas de tratar as baterias quando elas param de ser eficientes para o veículo e viram um passivo ambiental, né? Então, tem que ter políticas também que vão ajudar a gente não só a fabricar, mas a depois reaproveitar essas baterias para um armazenamento de energia ou para algumas outras iniciativas que vão fazer dela um ativo importante, aí, não só um passivo ambiental. Só uma coisa que eu gostaria de te falar também é o seguinte: o Brasil tem tudo o que precisa, mas só tem um porém. Produzir no Brasil é caro. O Brasil tem grandes empresas internacionais. Eu poderia citar WEG, Embraer, Petrobras e etc., mas que produzem fora do Brasil para evitar uma série de custos. Então, tanto a logística nossa, que é uma logística dependente de rodovias, quanto custos dos mais diversos, que eu não quero polemizar, mas produzir no Brasil é caro. Produzir no Brasil não é competitivo. Então, nós podemos, mas não vamos vender se produzir aqui. Tanto que algumas empresas, né, desenvolvem e vendem aqui, e muitas com capital brasileiro. Bem, pessoal, nosso tempo encerrou. A gente agradece novamente a todos por nos assistirem e estaremos à disposição para tirar mais dúvidas aqui. Muito obrigado.